Mais uma devocional na presença do Senhor, alimentando nosso coração. Ontem nós terminamos o Sermão do Monte e agora vamos entrar de volta nos milagres, nas curas, no ministério de Jesus. Hoje nós vamos ler, nós vamos meditar, estudar em Mateus capítulo 8, tá? Aqui fala sobre a cura de um leproso. E é interessante que eu amo esse versículo por causa da oração dele. Olha só a oração que o leproso fez. Versículo 2: um leproso, aproximando-se, adorou de joelhos. Olha só a questão da submissão, a questão da adoração, e disse: Senhor, se quiseres, podes purificar-me. Se quiseres, podes purificar-me. Lá em Marcos, quando nós estudamos Marcos, nós vimos um pai de um menino que estava endemoniado, quando Jesus desceu do Monte da Transfiguração, e ele chegou para Jesus e disse: se tu podes, faça alguma coisa. Aí Jesus olhou assim admirado: se podes? Tudo é possível ao que crê. Agora, esse moço aqui já não falou se podes. Ele falou assim: se tu quiseres. Se tu quiseres. Esta é a base da nossa oração. Eu sei que o Senhor pode. Se tu quiseres, me cure. Seja feita a tua vontade. E eu estou submisso a ela. Eu peço, me ajude, me cure, me abençoe, faça o que eu preciso que seja feito, mas eu me submeto à tua vontade. Mas o amor de Deus nos constrange, e Jesus olhou para ele e disse: quero, seja purificado. Quero. Jesus olha muito o nosso coração, tá? Ele olha muito a intenção do nosso coração e principalmente a humildade e a submissão. E foi isto que fez com que esse moço fosse curado. A fé dele, dizendo: tu podes, mas se tu quiseres, me ajude e me cure. Depois ele se encontra com um centurião romano que demonstra fé. Esse texto aqui é muito interessante. Centurião vem de 100. Era um chefe de 100 soldados. Era um guarda, um soldado que era oficial, líder de 100 soldados. Ou seja, 100 soldados estavam submissos à autoridade dele. Centurião. Por isso que vem de centurião, vem de 100. Aí este homem chegou para Jesus e disse: eu tenho um servo muito querido, muito amado, e ele está doente. E ele precisa muito da tua ajuda. No versículo 6, Senhor, o meu servo está em casa paralítico, em terrível sofrimento. E Jesus disse: eu irei lá curá-lo. Mas olha só o que ele respondeu: Senhor, eu não mereço receber-te debaixo do meu teto. Aqui nós começamos a perceber o coração da pessoa. Um homem que tinha autoridade, um homem que era romano, que tinha poder. E ele disse para Jesus: eu não mereço que o Senhor entre na minha casa. Eu sou líder, eu tenho autoridade. Quando eu digo para um servo: faça isto, ele faz. Faça aquilo, ele faz. E de longe, eles me obedecem. Então, eu sei que basta uma palavra tua e o meu servo será curado lá na minha casa. Olha só a fé desse homem, ao ponto de Jesus admirar-se. Versículo 10. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que o seguiam, aos que estavam ali: digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé.
Eu não encontrei em Israel homem com tamanha fé. Ou seja, ele era um gentil, ele era um não-judeu, ele era um romano. E aí Cristo aqui faz uma profecia maravilhosa. Essa profecia é para mim e para você. Eu digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. A salvação não é somente para os judeus, mas também para os gentios. Não é somente para os judeus, mas para todos aqueles que crerem em mim. Do Oriente e do Ocidente, muitos virão e se sentarão à mesa. E aí Jesus olhou para aquele homem e disse, no versículo 13, disse ao centurião, vá, como você creu, assim acontecerá. E na mesma hora, o seu servo foi curado. Jesus começa a realizar muitos milagres. Muitas pessoas iam atrás dele, endemoniados, pessoas doentes. E assim diz a Bíblia, no versículo 14. Entrando Jesus na casa de Pedro, viu a sogra deste de cama, com febre. Tomando-lhe pela mão, na hora a febre a deixou e ela se levantou e começou a servi-lo. Queridos, Pedro, que muitos dizem erroneamente, porque não tem base bíblica nenhuma, que era o primeiro papa. Ele era casado. E como muitos sabem, padres não se casam. E Pedro era casado. Tá? Por que ele era casado? Porque tinha uma sogra. Então, isso aqui é uma coisa importante nós entendermos. A importância de irmos para a Bíblia. Tá? Homens de Deus podem se casar. E eu vou mais longe, devem se casar. Só por opção. Eu não quero. Pronto. Mas na questão de casamento, a questão do homem de Deus, do pastor, ele pode se casar. Pedro foi casado. Muitos apóstolos eram casados, tá? Pedro tinha uma sogra. E ao anoitecer, versículo 16, foram trazidos a ele muitos endemoniados, ali na casa da sogra de Pedro. E ele expulsou os espíritos com uma palavra e curou todos os doentes. E assim se cumpriu o que fora dito pelo profeta Isaías, novamente voltando ao Antigo Testamento. Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si levou as nossas doenças. E aqui acontece uma coisa interessante, quando fala quão difícil é seguir Jesus. Eu acho muito interessante, porque as pessoas vão muito no ímpeto, né? Quando alguém chegou para ele e falou assim, mestre, eu te seguirei por onde quer que fores. E Jesus disse no versículo 20, eu não tenho uma casa fixa. As raposas têm suas tocas, as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça ou repousar a cabeça. Ou seja, eu ando muito. Aí a pessoa desistiu. Depois, outro discípulo disse, Senhor, deixe-me primeiro sepultar o meu pai. As pessoas às vezes interpretam esse texto como o pai tinha acabado de morrer. Por isso que quando Jesus disse, no versículo 22, siga-me e deixe que os mortos sepultem os seus próprios mortos. O que ele estava dizendo aqui não era uma coisa insensível de um pai que estava lá no velório e o moço queria ir lá enterrar o pai. Não foi isso, não. O que ele disse aqui foi o seguinte, eu vou te seguir, mas só depois que meu pai morrer. Eu vou te seguir, mas enquanto ele estiver vivo, eu não vou te seguir. Sabe o que Jesus está dizendo aqui? Por que é difícil segui-lo? É a questão de renúncia, protelar. Tem muitas pessoas que ficam protelando, procrastinando, deixando para depois. Mas sabe qual que é o maior perigo disso? Nós não sabemos se o depois virá.
De uma hora para outra podemos morrer, de uma hora para outra Jesus pode voltar. E as pessoas protelando, e as pessoas adiando. Eu não me batizei ainda porque eu não senti que é a minha hora. Sentir que é a tua hora? Existe uma coisa chamada decisão. Existe uma coisa chamada eu quero isto para a minha vida e eu creio. Não vá pelos seus sentimentos, vai pela sua decisão. Então, quando Mateus diz aqui quão difícil é seguir Jesus, é justamente por causa dessas barreiras que são colocadas e nós pegamos essas barreiras como desculpas. Vou para a igreja, não tenho tempo, tenho que trabalhar. Vai para a igreja, não, eu fico cansado. E as crianças, para trazê-las no domingo de manhã, tem pai que diz e mãe que dizem, estou cansado, preciso descansar. É o seu filho, é a sua filha que precisa da instrução de Deus na vida deles, como você precisa na sua. Como que eu vou estar protelando, não me batizando, não vindo à igreja, não me engajando? Tome cuidado com isso, tá? Tome muito cuidado com isso. Não existe o sentir, existe o decidir. Eu decido, é isso que eu quero. Depois ele acalma a tempestade. Esse texto aqui está nos 3 evangelhos sinóticos, nós já lemos já em Marcos, quando nós estudamos Marcos, quando Jesus acalma a tempestade. Mas o versículo 26 é o que eu quero destacar. Por que vocês estão com tanto medo, homens de pequena fé? Jesus estava no barco com eles. Eu acho que isso fala muito forte comigo, viu? Fala muito forte com você. Jesus está na minha vida. E por que eu tenho tanto medo? A tempestade está aí. Eu perco o controle do meu barco, eu perco o controle da minha vida, mas Jesus está na minha vida. Ele tem o controle. E quando temerosamente o acordaram, porque ele estava dormindo, tão cansado, imagina dormir num barco numa tempestade, tamanho cansaço que Jesus estava. Ele falou para o vento parar, para a tempestade parar, e tudo se acalmou. E eles disseram, quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? E olha só, eles já tinham visto vários milagres de Jesus. E já tinham visto muitos sinais, prodígios, maravilhas de Jesus, e mesmo assim temeram. Muito parecido conosco, né? Temos experiência com Cristo, Jesus já nos livrou de tantas dificuldades, mas quando chega uma dificuldade parece que a gente esquece de tudo. E as emoções são afloradas, e o medo toma conta, e a ansiedade toma conta. Jesus está no barco da sua existência. Guarda isso no seu coração. Depois a cura de 2 endemoniados, aquela tempestade, quando eles foram lá em Genezaré, que era o povo já não judeu, que lá aqueles demônios entraram numa manada de porcos, precipitaram no abismo e morreram. Mas o que eu quero destacar aqui é o versículo 31. Os demônios imploravam para Jesus, se nos expulsas, manda-nos entrar naquela manada de porcos, não nos mande para fora do país. Se Jesus mandasse-os para o inferno, eles teriam que obedecer. É o Deus que tem toda a autoridade, que habita no meu coração e no seu coração. As pessoas daquela terra tiveram muitos prejuízos por causa daquela manada de porcos, milhares de porcos que morreram, olharam para Jesus. No versículo 34, toda a cidade saiu ao encontro de Jesus e quando o viram, suplicaram-lhe que saísse do território deles. Escolhas. Não queremos. Escolhas. Não queremos. E sabe o que eu fico pensando? Um dia essas pessoas verão com seus próprios olhos Jesus vindo na glória do Pai.
E eu fico pensando, nós rejeitamos este homem. Como muitas pessoas hoje têm muitas oportunidades e dizem, não queremos. Eu quero continuar apegado à minha manada de porcos, ao meu dinheiro, à minha matéria. Não queremos. Escolhas. Você é livre para escolher o que você quiser. Você só não é livre para escolher as consequências. Então, creia. Hoje é o dia. Agora é a hora. Que Deus abençoe muito você e fale profundamente ao seu coração. Vamos orar. Pai, eu quero agradecer muito pela tua palavra, agradecer muito pela maneira como o Senhor tem nos alimentado nesses dias, a maneira como o Senhor tem falado conosco. Abençoe-nos, abençoe nossa família, abençoe nossa vida, abençoe, ó Deus, todas as áreas da nossa existência. Em nome de Jesus, amém e amém. Até amanhã, mais um devocional. Aqui nós podemos chamar do nosso maná, nosso alimento diário. O alimento que Deus tem nos dado todos os dias. E eu faço um apelo para você, leia a Bíblia todos os dias. Medite na palavra de Deus todos os dias. Tenha um tempo de qualidade com Deus todos os dias. Separe esse tempo para Ele. Busque em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Priorize o que é importante na sua vida. Até amanhã, com mais uma devocional. Deus abençoe muito você, em nome de Jesus.